Eu gostaria de apresentar a você o Lucas. Pastor Lucas, o senhor está aí? Que graças Olha a só. Deus. Aí, Glória a Deus. deu certo? Entre um computador do danado, né? Meus amados, aqui é o nosso professor, sim, ele é um professor. É aqui o dom que o Senhor tem dado a ele. É interessante, eu lembrei aqui da Erin, que ela falando isso, aquilo outro para Deus, e Deus olhou para ela e falou: Você não é uma professora. Né? A gente tem a vontade de querer tudo para todo mundo, né? Querer ser tudo, fazer tudo, não é isso? E é interessante, a nossa irmã Erin, depois de 20 anos, ouvindo as mensagens do Senhor, pregando, etc., indo para o céu, aquela coisa toda, ela dá sonhos que ela nem mesmo entende. Ela, nessa conversa com o Senhor, ela não entendendo os subsonhos que ela tem, e ela queria entender, e o Senhor falou para ela: há pessoas no seu site que entendem esses sonhos. E ela: mas eu quero ser essa pessoa. E ele falou: não, você não vai ser essa pessoa. Ele nunca dá tudo para todo mundo, né? Nunca. Ainda bem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui, ó, nós temos aqui até a Lucas, Pastor John, Pastor Lucas, Pastor Lucas, Deus te abençoe, que maravilha. Você, não sei se você conhece a Laura. Meu amado, então aqui está o professor Lucas, está em tuas mãos, pastor. Pastor, viu falando pastor, sacerdote. Fique na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo guie o Senhor aqui então. Amados, então nós temos aqui o nosso querido Lucas para todos vocês. Até a próxima. Quando eu aparecer, porque você tem 5 minutos. Eu acho que tem mais ou menos meia hora. Eu acho que tem mais meia hora. Ele teve quase nada. Mas é hoje? Foi agora. Você tem 1 hora para aparecer? É tudo feito aqui pelo Espírito Santo. Quando eu aparecer, o senhor tem mais ou menos 5 minutos que eu fecho aqui, tá? Fique na paz. Tá bom. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria estar com vocês, né? Agora nós vamos compartilhar aqui algumas experiências, né, com a presença de Deus na minha vida. Como é a primeira vez, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se apresentar também, né? Eu estou aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, né? Eu nasci aqui no estado do Piauí, no Brasil. Eu vim para São Paulo para estudar. Hoje eu trabalho aqui no estado do Paraná e me converti já faz algum tempo, né? Então estamos aqui para nós falarmos alguma coisa sobre a presença de Deus em nossa vida, né? A primeira coisa que nós fizemos, né, quando nós entramos na presença de Deus, foi o arrependimento dos nossos pecados, né? Foi aquela rendição primeira, né? E nessa rendição primeira, a gente foi aprendendo, né, que a gente precisava continuar se rendendo a Deus. Então, todos os dias, nós precisamos renovar essa rendição, né, do nosso coração. Porque nós estamos ainda presos nessa terra, e nós temos aí uma forma que o inimigo ainda nos leva a fazer coisas, né, induzidas pela carne. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir aos poucos se desconectando, né? Vamos chamar assim dessa rede da carne, né? A carne net, né? Vamos fazer assim uma comparação, né? E vamos ter que nos ligando sempre e mais no espírito, né? Então, essa foi a primeira atitude que nós fizemos, né? No momento que nós nos arrependemos, né? Aí, com essa atitude, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que nos dá a conexão com o Senhor. E a partir daquele primeiro dia do arrependimento, dos nossos pecados e da nossa conversão, nós começamos a nossa caminhada de comunhão com Deus, né? Nessa caminhada de comunhão com o Senhor, nós começamos a aprender a ouvir a voz de Deus através da palavra, através da oração e através do Espírito Santo também, diretamente falando no nosso coração, né? Através dos nossos momentos de meditação. E assim nós fomos crescendo, né? Na presença de Deus. Então, muitos cristãos pensam, né, que nunca mais vão errar, né? Como eu pensava, né? Eu achava que depois do batismo eu nunca mais ia pecar, né? Eu nunca mais ia fazer alguma coisa que desagradasse a Deus. E eu fiquei triste, porque eu consegui fazer, né? Depois de alguns dias, algumas coisas que desagradavam a Senhor. Por quê? Porque eu ainda estava, né? E ainda estamos, né? Nessa natureza terrena.
Mas o que acontece? Nós precisamos continuar a nossa caminhada, né? Se nós, às vezes, caímos, nós precisamos nos levantar novamente. E o que faz a nossa fé é a nossa manter-se, né, em direção ao Senhor. Não desistir, não olhar para trás, né, não voltar para o mundo, não voltar para as coisas que Deus já nos tem libertado e continuar seguindo. E lembrando sempre que a nossa natureza compete, né, com o nosso espírito, né? Então, o que acontece? Nós precisamos vigiar, né? Vigiar e orar em todo tempo. Então, essas foram as recomendações básicas, né, da nossa caminhada de fé. E com isso, nós passamos por vários momentos na nossa vida. Eu acredito que nós temos uma jornada que é muito parecida, né? Muitos cristãos vêm de uma condição, outros de outra, mas sempre o Senhor nos dá aquelas experiências que são comuns a todos nós, né? Teve épocas de deserto, né? Eu acredito que alguns também passaram por momentos de deserto, momento em que parecia que você não ouvia a voz do Senhor, parecia que você não sentia a presença de Deus, né? Teve épocas de escuridão também, que parecia que você não conseguia entender nada espiritualmente, que você não conseguia ver nada espiritualmente. Mas nada disso nos desanimou, nada disso nos tirou do caminho da fé, né? E acontece, né, que também, como está escrito, né, 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Então, nós tivemos aqui, na nossa jornada até o dia de hoje, né, aqueles que já se renderam ao Senhor, vários desses pontos acontecendo na sua vida. Então, esse é o momento da nossa reflexão hoje, né, de estar relembrando essa jornada que começou algum tempo atrás, né? E agora focando cada vez mais no Senhor, né? Nós aprendemos a não focar mais em nós, né? Como foi falado, os fariseus, né, na palavra do pastor Jones aí, eles focavam neles mesmos, né? Eles não focavam no Senhor. Então nós aprendemos que nós precisamos focar no Senhor, não mais nos agradarmos, né? Não mais buscarmos o nosso próprio interesse. Por isso que o Senhor Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga, né? Renuncie a si mesmo e me siga, né? Negue-se a si mesmo e me siga. E aí eu ficava curioso, por que o Senhor Jesus falou, se quiser? Ué, será que eu posso não querer? E o que acontece se eu não quiser? Né? Então eu fazia essas perguntas para o Senhor, né? Até que eu entendi que a verdadeira vida em mim, né, ainda não tinha se manifestado, né? Porque o Senhor está tratando cada um de nós para que essa verdadeira vida se manifeste um dia, né? E para essa vida se manifestar, nós precisamos realmente negar a nós mesmos, porque esse eu que muitos carregam, né, com orgulho, né, com às vezes, né, achando que é superior aos outros, é um eu falso, né? É um eu que foi criado por Satanás, porque o homem herdou o pecado, né? Ele comeu lá, Adão, nosso representante, comeu do fruto do bem e do mal. E aí, o que aconteceu? Gerou em nós esse eu, que não é o nosso verdadeiro eu, né? O nosso verdadeiro eu ainda não se manifestou, está escondido em Cristo, como Paulo fala, né? E um dia vai se manifestar. Então, o que acontece? Nós temos que entender isso, porque a visão da fé é que vai fazer você perceber essa diferença entre a carne e o espírito, né? E quando você consegue perceber essa diferença entre a carne e o espírito, dá aquele estalo, né? Aí você fala, agora entendi. Agora entendi que eu devo renunciar a mim mesmo, que eu devo sair das coisas terrenas, buscar as coisas que são do alto. Aí você começa a ler as cartas de Paulo, né? Você começa a perceber aqueles conselhos que Paulo dá, né? Por quê? Porque você, olhando para o Velho Testamento, você vê a lei, os profetas, olhando para os evangelhos, você vê que Jesus cumpriu a lei, né? Aquela parte que estava faltando dos homens que eles não cumpriram, o Senhor Jesus cumpriu, para poder começar uma nova aliança. Então, ele começou essa nova aliança sem deixar nenhuma brecha, nenhuma dívida com o passado. Então, o Senhor Jesus pagou essas dívidas
que nós tínhamos com o passado, né? A antiga aliança, que era feita pela lei, né? Então aí o Senhor fez essa parte nos evangelhos, é descrito a história do Senhor Jesus como cumpridor, né, de toda a lei, e inaugura conosco, né, esse novo caminho, né, esse caminho da nova aliança pelo seu sangue. E aí nós temos essa caminhada, né, como eu já comentei aqui desde o início, né, que começou com o batismo, o arrependimento, né, e com o aprender a ouvir a voz de Deus e o aprender a obedecer, porque aí começa a valer a obediência, né? Se você ama o Senhor, você vai obedecer, e aí você vai caminhar de acordo à vontade de Deus. Mas nada disso pode acontecer se não você não amar ao Senhor e se você não se arrepender. Ou seja, para que você receba o Espírito Santo, né? Aquele Espírito que vai brotar no seu coração com amor, por toda a justiça, por toda a bondade, por toda a misericórdia, por tudo que o Senhor manifestou, né? Ele vai vir dessa maneira. Então aí é que você começa a perceber, né, que você está sendo gerado, né, por Deus, a imagem e semelhança de Jesus. No começo você não percebe, né? E ainda nós nos encontramos ainda por nascer, né? Por quê? Porque o nosso nome glorificado ainda não brotou, né? Ainda não brotou, vai brotar. Mas o Senhor promete para nós, nesses últimos tempos, um revestimento espiritual para que nós possamos vencer os desafios que estão sendo propostos agora, nesse final dos tempos. E nós vamos ter uma grande batalha. E essa batalha, ela vai requerer que nós tenhamos o nosso foco totalmente no Senhor. Nós não podemos virar nem para a direita e nem para a esquerda, né? O nosso foco vai ter que estar totalmente no Senhor. E aí, onde vai estar o segredo, né, para a nossa vitória nesses tempos que estão por vir, né? É a sua rendição, né? Total, incondicional, o seu amor total, incondicional e o foco, dando foco ao Senhor e não à sua carne, e não ao seu eu, né? Não buscando se agradar, mas agradar ao Senhor. Então é nisso que nós estamos agora, né, nesse momento, em cada live, em cada pregação, em cada coisa que nós ouvimos, é aprender, né, a ter a nossa vida focada no Senhor. Então eu estou falando aqui de uma forma bem simples, bem básica, né, relembrando aqui a caminhada que cada um passou pela sua vida, como eu também passei, para nós chegarmos aqui ao nível que cada um está, né? E aí, nesse nível que cada um está, nós temos que exercer o quê? A paciência, o amor, porque cada um está no seu estágio, né? E não tem como você exigir de uma pessoa o mesmo de outra. Então, Deus sabe a condição de cada um. E aí você começa a ter paciência, misericórdia, né? Suportar, né? Uma palavra importante também na fé é suportar. Suportar é fazer suporte. Suportar não é ficar se segurando para não falar, né? Suportar é você ajudar o irmão a não cair, né? Então essa é a condição que nós temos hoje. Suportai-vos uns aos outros em amor, seja suporte, segure o irmão, né? Através da sua intercessão, do seu amor, da sua oração diária, né? Orando uns pelos outros, pelo mundo inteiro, né? Não só por você, não só por sua família, orando por todos os santos na terra. Às vezes você não sabe o nome. Quando você lembra o nome, você ora. Quando você não sabe o nome, você fala, coloca na tua presença, Senhor, toda a igreja, em toda a face da terra, né? Então, essa é a nossa caminhada, né? Aí nós vamos ter grandes desafios também para nós vencermos, né? Estamos cada vez mais próximos da volta do Senhor, né? E nós teremos esses desafios que nós vamos vencer à medida que nós nos rendemos e dependemos de Deus mais e mais. Então, irmãos, o amadurecimento espiritual, ele não vem sem as provações, né? Sem as lutas,
né? Faz parte da nossa vida espiritual as lutas. As lutas jamais foram feitas, né, imaginadas por Deus para nos derrubar. As coisas que aconteciam ao acaso, né, quando nós não éramos filhos de Deus ou não conhecíamos o Senhor Jesus, já não acontecem mais ao acaso, né? Nós não estamos mais no reino do acaso, que as coisas acontecem de qualquer jeito. Não, tudo que está acontecendo conosco hoje, na sua vida, na minha vida, na vida de cada um, tem um propósito. Então você recorre a Deus constantemente em qualquer situação, né? Você vai na padaria comprar um pão, ore ao Senhor, quem sabe lá naquela hora de comprar aquele pão na padaria, você vai ter uma palavra para falar com aquela pessoa que está te atendendo. Você vai pegar um ônibus, você vai trabalhar. Então, a sua vida vai se encher do reino, porque o Senhor, que é o rei, vai estar dentro do seu coração. E por onde você passar, você vai levar o reino. Então, é assim que nós vamos fazendo a nossa caminhada, né? Aproveitando todos os momentos na presença de Deus. Às vezes nós caímos em tristeza, às vezes nós achamos que o Senhor nos abandonou, mas não é verdade, né? O Senhor jamais nos abandona, né? Mas ele experimenta, né, a nossa fé, a nossa confiança nele. Quando nós nos sentimos ausentes, né, longe da presença de Deus, aí a gente vai lá no nosso quarto, né, fecha a nossa porta, clama ao Senhor e fica ali quietinho. Às vezes não consegue falar, às vezes a dor e a angústia é muito grande. E aí você fica, o momento que você achar que for necessário, até você ver que o Senhor está tirando aquela angústia, aquela tristeza do seu coração e renovando a sua força. Tem dia que parece que nada vai mudar, né? Tem dia que são angústias, tristezas, mas outro dia já brota uma novidade espiritual na sua vida. Você cresce, você sai daquele estágio. Então são essas as etapas, né, que cada um passa na presença de Deus, né? Eu espero aqui estar relembrando esses pontos, né, para renovar a nossa confiança e a nossa fé em nosso ânimo e falar para cada um de nós que a nossa coroa está preparada por Deus, né? A Nova Jerusalém foi preparada antes da fundação do mundo, né? Então, tudo foi preparado antes. Então, nós temos inteira confiança na presença do Senhor através, né, daquilo que ele nos promete. E o caráter santo de Deus, né, o caráter de Deus que não falha, é a nossa garantia. É a nossa garantia. Porque Deus é santo, Deus não mente, né? Deus é eterno, Deus é poderoso e verdadeiro. Então, isso é que nos faz com que a gente tenha inteira confiança. E esse foco que a gente vai tendo na presença de Deus, ele vai aumentando, né? Ele vai crescendo cada dia, né? A cada oração, a cada lágrima, a cada momento que você se coloca na presença de Deus, o seu foco com Deus vai ampliando, a sua consciência vai sendo iluminada, o seu coração vai sendo purificado, né? Vai sendo transformado. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa para Deus não mudar você. Por quê? Basta você se render. Renda o seu coração, renda o seu pensamento, renda os seus sentimentos, as coisas que estão, às vezes, atrapalhada, confusa, né? Na sua vida pessoal, no seu lar. O Senhor vai pondo tudo no lugar, né? Vai pondo tudo no lugar. Etapa por etapa, como a palavra fala, né? De fé em fé, de glória em glória, né? Então é isso que nós temos que prestar atenção, que são degraus, né? O pastor Jones também falou desses degrauzinhos, né? Que a gente vai subindo espiritualmente até chegar no amor, que é a plenitude, né? De todas as coisas do Senhor em nós. E esse amor que, como foi falado aí também, né, vai nos levar para esses lugares onde nós vamos nos sujar, literalmente, né? Através do quê? Com o contato com as pessoas, né? Vamos sair da nossa zona de conforto, vamos viver uma vida conforme a vontade de Deus, né? Sem nos preocuparmos com a nossa aparência, ó, ou com a nossa
autoestima, né? Que muitos hoje se preocupam com a sua autoestima, mas eu quero dizer para você que mais do que a autoestima é a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Ele é muito maior do que qualquer campanha que você faça de coaching, né? Hoje é muito aí comum as pessoas fazerem esse coaching, né? Que é você levantar a sua autoestima, mas a presença do Espírito Santo ela produz algo muito mais profundo, né? Porque a autoestima ela vai ficar ali no alto quando você estiver bem, quando você não tiver, ela pode baixar, você tem que fazer um novo coaching, né? E com a presença do Espírito Santo, não, você sempre pode se manter com aquela paz íntima no seu coração. Agora, você pode estar perguntando, né? E a minha vida que está com vários problemas, várias dificuldades? O meu coração não é bom, o meu coração não é perfeito, eu tenho problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem como você usar isso como desculpa. Por quê? Porque basta você entregar para o Senhor. Entregue tudo ao Senhor e chore, coloque dentro de ti, do Senhor, né, a sua vida, e aí ele vai trabalhar. Eu sou testemunha disso. Uma vez eu cheguei na igreja, né, e eu estava triste, né, e o irmão olhou para mim assim e falou assim: irmão Lucas, você está triste? Ele disse: qual o problema? Eu falei para ele: o problema é o meu coração. Aí ele falou para mim: Deus muda também o seu coração, irmão Lucas. Deus trabalha. E eu confiei naquela palavra, né? Porque eu me sentia muito estranho, né? Muito diferente daquilo que a palavra de Deus exigia de mim, né? E eu me sentia tão diferente de tudo aquilo, né? Eu falava: meu Deus, como eu sou diferente, parece que todo mundo é melhor do que eu, parece que todo mundo tem mais comunhão do que eu, parece que todo mundo tem mais paz do que eu. E ali eu fui confiando naquela palavra e fui buscando mais do Senhor, né? E ali o Senhor foi trabalhando, né? E é gostoso quando o Senhor vai lá na raiz do seu coração e muda, você vê que realmente o Senhor está tratando com você. É muito gostoso. É muito gostoso. É como aquele construtor, né? Que tem o terreno, que pôs o alicerce e está vendo a obra sendo edificada. Então, o Senhor também dá essa oportunidade de você ver, né, o trabalho que Deus está fazendo no seu coração, né? A maneira como você fala, como você já saiu do mundo, né? Aí você já não tem aquelas palavras agressivas, você já tem palavras de doçura, de misericórdia, né? Você não sai aí apontando o dedo para as pessoas, porque também você sabe que você teria que apontar para você, né? Então, aí você começa a ter misericórdia, porque você aprendeu a usar a misericórdia com você mesmo, né? Aí a balança do ser sua tem que estar igual à do seu próximo, né? Não adianta pesar do próximo e deixar a sua lá em cima, né? Ou pesar a sua e deixar do próximo lá em cima, né? Você vai colocar em equilíbrio aquela balança, né? Então, antes de você cobrar qualquer coisa de você, do próximo, né? Vê se você está com a balança equilibrada, para não cobrar de forma desigual, né? Então, esses são os conselhos práticos, né, que a vida nos traz. Então, aí vai perguntas também, né? As perguntas que cada um gostaria de fazer e coisas que são específicas da vida. Então, eu fiz esse apanhado aí da nossa caminhada para poder mostrar que todos nós passamos pelas mesmas coisas, não é mesmo? Amém, amém, amém. Uma coisa interessante aqui. Muita coisa linda, o senhor falou. Esse amadurecimento espiritual, provações, o senhor falou, né? Que maravilha isso. Suportar uns aos outros. Mas, pai, eu não aguento esse cara mais, eu não aguento. Tem que suportar esse cara. É interessante, não é nesse sentido. É no sentido de você ajudar o seu irmão no caminhada dele, né? Suportar uns aos outros. Porque ele está caindo, né? Você tem que ir levantando ele. Maravilha, maravilha. Aqui nosso querido Lucas. Obrigado, pai, por ter guiado ele.
Tá vendo? Foi fácil, amado. Estava muito preocupado, foi fácil. Deus estava preocupado. O que é que eu vou falar? Eu só tenho que treinar, falar mais devagar, porque o pastor Jones fala com mais calma e o povo lá é. Não, você tem a sua habilidade de professor, né? Mais rápido. Fala muito em poucas palavras. O professor tem essa habilidade, os professores, né? É muito lindo isso. Meu querido, você quer pedir uma oração aqui para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Ó Senhor Jesus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, rendemos toda a nossa vida, o nosso coração, nosso passado, nosso presente e nosso futuro nas tuas mãos. Senhor, sabemos que o Senhor ama grandemente a tua criação e a tua amada igreja, e a tua noiva, e o teu povo na face da terra. E nós também estamos aqui aguardando, Senhor, com ansiedade a tua vinda, porque queremos nos apresentar diante de ti conforme a tua vontade, conforme a tua palavra diz, santo e irrepreensível. E queremos, Senhor, que o Senhor, nesse momento, visite cada coração na face da terra. Todos aqueles que já creram, Senhor, em Ti, que já receberam o Teu Evangelho, que já receberam essa boa notícia, que não precisa mais carregar os seus pecados, que o Senhor já levou todos na cruz do Calvário. E também aqueles, Senhor, que ainda hão de crer, aqueles que ainda vão ser alcançados pela Tua noiva, aqueles que ainda vão ser alcançados pela Tua igreja, que estão aí escondidos em algum lugar, Senhor. Guarda-os da mão do inimigo, para que a Tua palavra chegue até eles, Pai. Que o Senhor complete, Senhor Deus, esse número maravilhoso, dessa colheita maravilhosa que o Senhor vai fazer na terra. Que todos aqueles que amam, Senhor, a Ti se disponham, Senhor, a estar semeando e a estar colhendo esses frutos em toda a terra. Senhor, livra, Senhor, cada um que está em qualquer situação no mundo, Pai. Livra, Senhor, e também esteja tirando até do meio daqueles que os perseguem, aqueles que hão de glorificar o Teu nome, se arrependendo dos seus pecados e se rendendo a Ti, como foi o caso de Paulo, Senhor, em toda a terra. Abençoa cada vida, cada alma, e corta todo o laço do inimigo, Pai. Tudo que for força e contrária ao Evangelho e poder maligno caia por terra e que se cumpra a Tua palavra, a Tua vontade, seja feita na terra como no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Meu querido, vou pedir uma oração para você. Pai, muito obrigado pela surpresa que o Senhor tem feito aqui para os seus filhos hoje, ter trazido aqui o nosso querido Lucas para falar aqui. Muito obrigado por essa surpresa maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Pedimos então a proteção, a direção e a bênção sobre o Lucas e a casa dele e os amigos dele, Senhor. Continuar a guiar ele então nos caminhos que ele deve seguir em Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Muito obrigado por ter aparecido aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.